Hoje, entre nós, temos mais um missionário comuniano, eh, o padre Joaquim Silva, que está aqui na casa da Maia, aqui na Maia, e ele disponibilizou-se a vir aqui eh, ao programa Vocações e Missões, fora da sua vocação missionária, da sua vocação para o sacerdócio. E eu vou perguntar, antes mais vou saludá-lo, dar-lhe boas noites, e vou realmente perguntar-lhe quem é o padre Kim, é assim que eu gosto que o chamem, Padre Kim, quem é, eh, como é que chegou a descobrir a sua missão, a sua vocação, e porquê comboniano. Ok, então boa noite, obrigado por esta oportunidade, antes de mais, é sempre bom partilharmos os dons que temos e que recebemos, que não são tão nossas conquistas, mas são dons, e o dom da vocação missionária para mim é isso mesmo, quer dizer, ser padre missionário hoje, para mim é mais do que uma conquista minha, sinto como um dom que foi crescendo, que teve um início, penso, e que foi crescendo e que vai crescendo, continua a crescer ainda hoje, não é? Portanto, como foi já dito, sou o Padre Kim, sou natural de Famalicão e sou padre há 18 anos. E como é que começou toda esta aventura? Bom, eu desde pequenino conheci os missionários combonianos através da revista Audácia, que a minha tia me ofereceu. E eu recordo-me de ainda não saber ler e desta revista estar lá em casa, este livro, sei lá, e de esfolhear e ver as fotos e ver as imagens e não sei o quê. E perfeitamente me lembro dessa presença lá em casa, que foi também depois a presença de alguns missionários que eu conheci, porque a minha tia trabalhou numa das nossas comunidades, e então, pronto, de vez em quando havia sempre esta passagem, ou ir buscá-la, ou ir visitá-la, e eu fui conhecendo estes missionários, estas pessoas um bocadinho especiais para mim, por aquilo que viviam, por se meterem comigo, que eu era sempre, continuo a ser ainda hoje tímido, por isso tendo a... Nota-se bem Agora, que é introvertido. agora entre... e então esta gente que se metia comigo e que me perguntava isto e aquilo, e para mim isto foi mexendo dentro de mim, quer dizer, ver estas pessoas são um bocadinho especiais, tem alguma coisa de especial nelas, e o que será? Depois eu fui conhecendo aos poucos também, pronto, a minha família é uma família simples, éramos agricultores, e fui crescendo em casa com o trabalho e a escola, obviamente, e fui, e na paróquia também um certo empenho, claro, como cristãos, católicos que éramos. Ora, e depois, a certa altura na minha vida começou um bocadinho a haver aquelas perguntas, quando te perguntam o que é que queres ser quando fores grande, não é? Uhum. E aí sim, eu trazia dentro de mim um bocadinho esta interrogação, quando me perguntavam, porque eu nem é que pensasse nisso assim espontaneamente, mas quando me perguntavam, eu ficava assim um bocado sem resposta. Mas depois, cá comigo, pensava e ia refletindo, e tinha um desejo, eu sentia em mim o desejo de fazer algo de grande e de bonito. O que não sabia, não percebia, nem imaginava o que fosse, mas o que é certo é que este algo de grande e de bonito foi tomando uma dimensão, algo de grande, bonito para os outros. E isso foi algo que eu aprendi em casa, sem dúvida, esta disponibilidade, este viver para ajudar quem é necessário, etc. Pronto, nos trabalhos agrícolas, isto era muito presente também, entre ajuda, etc. Foi qualquer coisa com a qual eu fui crescendo
e fui aprendendo, penso, interiorizando com o tempo. E depois o meu pai também dizia e tal, porque não querias ir para o seminário e tal, não sei o quê. Estas perguntas assim daqui e dali, eu fui dizendo e senti a certa altura, é por ali, é por ali. Por que não? Por que não experimentar ser missionário? Na revista, na Audácia, vinha sempre aquela página vocacional que era um bocado provocativa, sempre, que resposta dás que não querias ser missionário, etc. E eu, aos 15 anos, disse, por que não tentar? E foi aí que comecei a participar nos encontros, etc. Entretanto, já tinha o meu trabalho, já tinha... E aos 18 anos entrei no seminário, fazer 18 anos. E aí foi continuar estudos, portanto, décimo ano para a frente. Mas formou-se em Até... alguma especialidade concreta, além de Não, teologia? depois do nono ano fiz o 12º, depois a teologia, Sim, portanto, sim, não dois tirou nenhum anos, curso para não, padre, 2 anos um aqui no curso Porto, simples. não, 2 anos aqui no Porto e depois 4 anos do noviciado, entretanto, ali no meio, e depois 4 anos em Roma. Vocês fazem um seminário aonde? Na altura fiz aqui a teologia, Mas ou é que, melhor, eu estive em Famalicão 1 ano, sim, depois sim. 2 anos em Viseu. Aqui na Maia fiz os 2 primeiros anos da teologia, portanto, que era o chamado curso da filosofia, parte da filosofia, depois o noviciado, e em Roma fiz os últimos 4 anos, portanto, a teologia, digamos, pura, foi em Quer dizer, Roma. os seminários os missionários comunianos têm seminário próprio, não precisam de seminário diocesano. Não, nós tínhamos a nossa estrutura formativa, que hoje está um bocadinho diferente, mas Sim, sim. não era paralela, mas Sim, era ao mesmo tempo. Portanto, sim, não sim. era paralela no sentido de que, pronto, os diocesanos e de outros institutos tinham a formação deles, não é? As casas deles de formação, como nós tínhamos a nossa. Por exemplo, juntávamos-nos todos a estudar teologia na Católica no Não Porto, cantava. não Sim, é? sim, sim, sim. E em Roma a mesma coisa, portanto, nós vivíamos na nossa comunidade, mas eu, por exemplo, ia à Universidade Gregoriana para o curso. Não tínhamos os estudos internos no seminário, não. Não, isso Sim, não. sim. Mesmo E no secundário, agora também não tem. Agora continua a ter o vosso próprio percurso. sim, 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 sim. sim. Sim, porque faz parte um bocadinho também da dinâmica da formação, ou seja, Sim, sim. a formação é numa dinâmica de um carisma e de uma maneira de estar e de viver, e que é a do Instituto, portanto, é diferente a formação dos combonianos, ou dos salesianos, ou dos jesuítas. Sim, sim, Portanto, tem porquê? Porque especificidade, a não é? nossa missão é diferente, o chamado carisma é diferente, então Sim, é uma sim. iniciação, digamos. O Foi, tempo da formação é uma iniciação sim, sim. ao carisma, Foi não é? no carisma. Qual é o vosso carisma? O nosso carisma é o de Comboni, portanto, é aquele dom que o Espírito suscitou neste homem, em Daniel Comboni, um padre, um jovem que se entusiasmou pela missão, num lugar que era a periferia das periferias no seu tempo, que não era tanto periferia, era o centro da África, mas era uma periferia humana completamente. Na época, seja para a igreja, seja também para o resto das áreas, vamos dizer, da cultura, da ciência, etc. Era um lugar desconhecido, era um lugar completamente marginalizado, era o centro da África, que Uhum. compreendia o atual Sudão, a República Centro-Africana, o Chad, parte um bocadinho da Etiópia, o Egito, toda aquela zona ali era a África Central, a Sim. chamada África Central, não é? E o carisma de Comboni foi levar a força de Deus a esta gente que eram
os mais pobres e os mais marginalizados da época. Estamos a falar do século XIX, estamos a falar do tempo do comércio de escravos, estamos a falar do tempo em que escravos eram roubados, ou homens e mulheres eram roubados às próprias aldeias, levados para mercados de escravos e depois vendidos, vinham para a Europa, iam para a América, quer dizer, estamos a falar nesses tempos. Em termos gerais, pronto, agora é diferente, mas ainda há muita semelhança. Pronto. A pobreza onde era continua a ser, a escravatura não é a mesma, mas é outras escravaturas, marginalizações nunca deixaram de existir, os mais pobres se calhar estão a aparecer cada vez mais também, e os comunianos têm-se adaptado a esta realidade também. Sem dúvida. Portanto, nós nascemos ali, no Sudão mesmo, e crescemos ali, mesmo se havia uma presença pequenina, mas havia uma presença em Itália, na zona de Verona, no norte da Itália, de onde era originário o próprio Comboni. A força de tudo foi sempre a missão. Digamos, o legado de Comboni, à sua morte, continuou naqueles que seus companheiros e companheiras, porque havia as irmãs também, seus companheiros e companheiras continuaram. E a função, portanto, o Instituto mesmo, se no Norte, vamos na Europa, existe, etc., existe em função da África e depois de outras situações de África, digamos assim, de exploração, de marginalização. Portanto, estamos presentes na Ásia, estamos presentes na América, sobretudo na América Latina, não é? E na África, obviamente. Quer dizer, há todo um trabalho, um viver entre aqueles que são os últimos, no fundo. Onde ninguém vai, onde mais ninguém vai. E foi como aconteceu, por exemplo, também na Etiópia. Portanto, estive a trabalhar entre uma tribo que eram dos mais desprezados entre os marginalizados. Não é? E como é que eles acolhem na Etiópia um missionário português? Porque assim, nem sempre é fácil adaptarmos nós a eles e eles a nós, porque as culturas são completamente diferentes, eles não têm o grau de civilização, eu não sei se estou a ser discriminatório, mas não têm o mesmo grau de civilização que o Ocidente. Eu recordo-me de ter lido em alguns livros que em tempos não muito longínquos eles tinham medo de uma máquina fotográfica, se calhar do telemóvel, não conheciam nada disso, não é? Como é que eles reagem à vossa presença? Eu estou-me a rir porque vem-me à mente que eu acho que eu tive a sensação de, em alguns lugares, ter sido o primeiro branco que aquela gente viu. E era engraçado os miúdos, sobretudo as crianças, virem tocar e depois verem o pelo nos braços, por exemplo. Sim, Aquilo sim. para eles era uma coisa assim Nova, não é? completamente fora daquilo que eles normal. poderiam imaginar. A Etiópia é um mundo de culturas diferentes, de raças diferentes, de etnias diferentes, línguas, etc. Não é? O engraçado é que a Etiópia acaba por ter qualquer coisa a ver com Portugal, portanto, nós, em tempos idos, século XVI, XVII, os portugueses andaram por lá, tiveram um papel mais ou menos importante, mais para mais, um papel importante na altura, vamos dizer, no preservar o entrar do Islão, mas um Islão violento e agressivo que estava a ameaçar a Etiópia, não é? E depois de tantos gritos dos reis da Etiópia, o Papa pediu ao rei português que se poderia ajudar, já que nós estávamos na Índia, já tínhamos um conhecimento da zona e foram 400 militares, soldados portugueses
para a Etiópia, e foram também alguns missionários na altura, embora a coisa não tivesse corrido bem, de maneira que o português na Etiópia acaba por não ser bem visto, porque acabou por ser um sinal de uma certa opressão ou de uma certa imposição de um certo tipo de cristianismo que foi negativo, teve uma marca negativa, que ainda hoje, estamos a falar de 300, 400 anos depois, ainda hoje acaba por ter as suas marcas, não é? Mas eu, para ser sincero, onde estive, e eu tive a sorte de estar praticamente quase 10 anos na mesma missão, e onde estive, claro que era uma cultura completamente diferente, era um povo completamente diferente, era uma língua completamente diferente, mas um povo acolhedor, alegres, são características que são comuns, não é? Quer dizer, os portugueses somos acolhedores em geral, somos alegres, Sim, e sim, no fundo sim. eu ali senti-me em casa muito ali, não é? Tive a sorte também da missão, era jovem, a missão tinha uns 7 anos quando eu cheguei lá, portanto tinha-se começado há muito pouco tempo, e na nossa missão, a malta que andava por ali mais na missão eram todos jovens, portanto, com os adultos não tivemos grande sucesso, ou seja, os adultos, pronto, não é que estivessem, digamos, tão abertos à evangelização ou à proposta de Jesus, nem por isso. Não eram hostis, portanto, eram acolhedores, etc., mas não davam o passo, diziam, damos-vos os nossos filhos, e isso, de maneira que também aí foi, eu trabalhei praticamente com a juventude, sempre, os cristãos que tínhamos eram jovens, poucos adultos tínhamos, muito poucos, E o vosso e trabalho, idosos muito menos. e o vosso trabalho na missão e na Etiópia, o teu trabalho lá, com os jovens, e, pronto, em particular com os jovens, não é? Consistia em quê? Em ensinar, em, Uhum. em educar na fé, como é que faziam a vossa missão? Nós na missão, quer dizer, nós estávamos, a missão tinha várias vertentes, tem duas essenciais. Uma é a promoção humana, ou seja, o Evangelho ganhará raízes e crescerá se há também a promoção da pessoa, ou seja, ir pregar a estômagos vazios não serve de nada, Claro, praticamente, claro. falando assim de uma maneira muito, muito simplória. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma primeira forma de nós entrarmos em contacto com uma cultura, com as pessoas, é ajudá-las naquilo que provavelmente podem ser as necessidades que elas têm. Por exemplo, um dos investimentos primeiros que foram feitos naquela missão foram no campo da saúde e no campo da educação. As irmãs construíram uma clínica e começaram a passar pelas aldeias, a dar apoio do ponto de vista muito, muito simples, mas do ponto de vista de saúde. E depois a questão da escola. E nós estamos a falar de uma zona onde havia poucas escolas, muito poucas, e as poucas que haviam, não é que houvesse grande espaço para os gumus. Primeiro porque foram sempre escravos de outras tribos e, portanto, eram considerados como cães, como escravos, como negros, e coisas do género. Quer dizer, gente que não vale de nada, Nada. Sim, sim. que servirá a nada, servirá para trabalhar e para aquilo que nos servir como Interesse por. interesse. Sim, sim. E é esse em primeiro lugar. Portanto, o facto de chegarem ali uns estrangeiros e brancos e dar-lhes espaço, atenção e tempo, foi já uma grande revolução. E como é que vocês criavam, desculpe interrompeu, mas eu Sim, estou sim. curioso, como é que vocês criavam essa barreira? Porque vocês chegavam a um país que estavam em desconfiança, estavam com medo, estavam
angustiados, com fome. Como é que vocês conseguiam paulatinamente serenar, acalmar, curar essas feridas da guerra, Bem, da violência, da uhum. escravatura? Por acaso, o povo Gomus, fome até não é que passasse, porque não é que tivessem, portanto, eles viviam de uma agricultura muito de subsistência, não é que Sim, sim. tivessem assim, pronto, trabalhavam muitíssimo para ter pouco rendimento, não é? A terra era muito fértil, de maneira que eles viviam muito e vivem ainda hoje dos cereais que produzem, isso sim, com os quais fazem a comida e um bocadinho e a bebida também. Tem uma bebida tradicional que fazem sobretudo de sorgo, mas eles também têm, eles dedicam-se à caça, portanto vão para a floresta caçar e muito, eles vivem muito também, alimentam-se à base de raízes de plantas, de Sim, sim. tubérculos e Mas com etc. essas atividades Coisas que todas encontram na na floresta. floresta, Ora, isto só para dizer da questão da fome, porque não é que que fosse, tenho muito. digamos, naquela zona um Uhum. problema, uma necessidade. Era necessidade, sobretudo, que esta gente sentisse que eram capazes, também eles, por exemplo, de estudar. Quando todos lhes dizem que não servem de nada, dar-lhes a possibilidade de dizer vamos experimentar, até de lhes dar a confiança de dizer olha, vamos tentar, de apostar, de arriscar até, porque às vezes esse arriscar também saía furado, mas pronto, a capacidade de arriscar e de estar com as pessoas. Não era tanto o fazer nem aquilo que se fazia, era mais o estar. É o estar em tempos de alegria, é o estar em tempos de dificuldade, é o fazer-se presente, por exemplo, num funeral. São pequeninos gestos e é com isto que pouco a pouco se vai, entre aspas, conquistando, é com a humanidade, com aquela linguagem que não é tanto do falar, mas é do tornar-se próximo. Uhum. Eu, pelo menos, a experiência que fiz, honestamente, tantas vezes nem é que sabia o que é que havia de dizer, ou que tipo de reação ter. Mas o estar presente, e eu notei isso sobretudo nos funerais, por exemplo, o estar presente queria dizer tantíssimo, não é? Pronto, para eles, para a cultura, é muito forte a questão do funeral. Bom, mas para dizer que passa tudo muito por gestos. E é interessante, e há uma história engraçada, e eu gosto de me lembrar, lembro-me destas palavras muitas vezes, que foi a história de alguém, ele hoje deve ter uns 50, deve ter uns 60 anos agora, que foi um dos poucos adultos que aderiu, digamos, à fé. Porque a dimensão da fé chega depois, portanto, vem, digamos, num segundo Sim, sim, momento. sim, sim, sim. E então ele dizia, foi no ano da fé, em que nós, como igreja, e eu desafiei cada comunidade cristã a contar a história da fé na sua aldeia, não é? E desafiei as aldeias a fazer isso, como eles quisessem, com uma canção, como eles quisessem. Então fizeram coisas bonitas, teatros, canções, etc. Em que contavam como é que os primeiros missionários tinham chegado lá, ou o catequista, ou alguém que conheciam e que convidaram para ir à aldeia, e então depois vai. E então, depois de toda esta coisa, há um deles, ele era já, digamos, adulto, e então ele dizia, eu queria dizer qualquer coisa, e disse, nós éramos como bichos do mato, usou esta expressão, éramos como bichos do mato, lá perdidos, sempre fugidos, na floresta, perdidos dos outros e fugidos dos outros, e vieram as missionárias e construíram a clínica, construíram a escola, jardim de infância, e nós sabemos que se os nossos filhos estão doentes, eles têm um lugar onde vão ser curados com amor. E na escola podem aprender. Depois vieram os missionários, ensinaram-nos a palavra de Deus, ensinaram-nos
que todos os povos são filhos do mesmo Deus, ensinar-nos que o nosso Deus é um Deus que quer a fraternidade entre nós, etc. E ele dizia aos jovens: nós temos muito que dar graças a Deus, muito que agradecer, porque alguém se lembrou de nós. E este alguém se lembrou de nós, fez-me arrepiar a espinha quando eu ouvi dizer isso. Porquê? Para mim é a definição mais bonita do que é ser missionário, ou seja, é estar do lado daqueles a quem ninguém liga, com quem ninguém está, com quem ninguém quer perder tempo. E no fundo, É ganhar tempo, mas pronto. exato, no fundo nós estávamos ali. E eu penso que esta foi uma das mensagens mais fortes, de feedbacks mais fortes que eu recebi naquele lugar. Ou seja, mas o Padre Kim, quando começou a sua missão, já era padre ou começou a sim. missão assim? Já tinha 5 anos de padre, praticamente, porque eu fui ordenado em 2003, estive 5 anos a trabalhar em Viseu, com jovens e adolescentes, na promoção vocacional, e depois fui destinado à Etiópia, tive que ir à Inglaterra aprender inglês, e depois, em 2009, é que parti para a Etiópia. Olha, eu ia perguntar isso, porque uma Exato. dificuldade que teve colocar um missionário, seja português, seja de outro país, é quando chega ao local de pronto, de destino, falar a língua deles, porque há Pois, muitos dialetos, há muitas. Isso é pois. uma barreira, não é? É uma barreira, quer dizer, no fundo foi, porque eu praticamente tive 9 meses na Inglaterra a aprender inglês, e fui para a Etiópia e cheguei lá e comecei a língua, uma das línguas. Portanto, eu comecei a língua nacional, que seria o amárico, praticamente foi 9 meses a estudar amárico, e depois é que fui para a missão. E onde se falava uma outra língua, portanto, as pessoas, os Gomus poucos falam o amárico. É a língua nacional, mas E nas agora aldeias. estava a sorrir porque achei gira esta figura. 9 meses a aprender inglês para a missão. É 9 meses é o tempo que demora Foi, uma mas foi criança a mesmo. nascer. Quer dizer, alguma coisa tinha que nascer a seguir. Nascer, sim. Não, por acaso foi. Não foi premeditado, Sim, não sei sim. porque foi, mas foi mesmo isso. Quer dizer, quando olho para trás, 9 meses era. Epá, e com o inglês aquilo foi terrível, porque eu ao fim de. Estava ali há 3 meses e tal, que não dava nada. Eu comecei do zero, não é? Não dava nada, aquilo parecia que não dava nada, mas pronto. Mas E do Amárico também. Na Etiópia não falam inglês em todo lado. Uh, não, o inglês é muito pouco, mas pronto, acaba por ser sempre Uma ponte de aquela comunicação, língua que sim. não é oficial, Sim, ou sim. melhor, acaba por ser oficial, mas acaba por ser a língua em que muita gente se comunica. E ainda bem, quer dizer, ainda bem, porque nada se perde, não é? Mas o amárico também é muito necessário, porque acaba por ser uma língua nacional, embora as pessoas, digamos, das aldeias, ninguém sabe amárico, ou muito poucos sabem amárico, portanto. Mas de qualquer das formas, e aí é preciso aprender outra língua, que essa eu já não aprendi tão profundamente, porque acabei por não me dedicar muito, porque pelas dificuldades também, que não era uma língua escrita na altura ainda. Depois começou-se todo um trabalho de tentar escrever a língua, portanto, os sons, de os passar para o papel. E tudo isso foi um dos trabalhos bonitos também que fizemos, embora eu não estivesse envolvido diretamente, mas sim, foi a tradução do Novo Testamento para Gomus, quer dizer, e eu aprender com eles, porque como não havia nada escrito, nem havia uma gramática, digamos, escrita e estruturada como nós a temos, foi também um descobrir as regras, como escrever isto, como escrever aquilo, aprender a ler. Depois eu já sabia ler melhor que eles, não tinha o vocabulário que eles tinham, mas eu era capaz de ler e de escrever melhor do que eles, porque eu tinha, pronto, quando a gente tem a mentalidade das nossas línguas europeias, não é?
quando percebemos as regras é só aplicá-las, não é? Exatamente. Eles têm outro tipo de, Pois, outro tipo de esquemas mentais. Mas sim, era sim. engraçado porque eles ficavam assim, eles tinham o vocabulário que eu tinha menos, eu tinha muito menos, mas eu conseguia escrever e ensiná-los a escrever e ensiná-los a ler, coisa que, pronto, era engraçado. Pronto, acho que Claro, foi bonito. isto Sim. de ser missionário é uma aventura e realmente todos nós sabemos que quem parte de missão traz sempre histórias muito ricas. E uma das coisas que é quase sempre presente e comum a todos vós, sejam comunianos, sejam de outras áreas missionárias, é que às vezes trazem mais do que aquilo que levam, ou seja, bem mais ricos que quando foram. Eh, Há a ideia também entre as pessoas que não conhecem o que é ser missionário, ou não digo até que são descrentes, não é isso? Às vezes são católicos, são cristãos, de que nós, cristãos, quando vamos em missão, vamos impor-nos, impor a nossa fé, impor a nossa maneira de estar, mas não é nada disso que acontece. Nós vamos e aprendemos com eles. Foi o que você que também disse. Uh, Uhum. o Padre Kim sente muito mais homem, muito mais preenchido com essa experiência que fez na Etiópia? Sem dúvida, sem dúvida. Há várias coisas, quer dizer, há sempre o perigo de levarmos aquilo que temos e, de facto, uma das dificuldades, e pronto, falámos do século XVI, XVII, mas uma das dificuldades com os jesuítas, ou com alguns, pronto, foi esta mentalidade de impor a tua maneira de estar, de ser e de pensar. E foi aí que não funcionou. Quer dizer, é uma das coisas que não funcionaram. Agora, há sempre esse perigo e o importante, é interessante que o Concílio Vaticano II chama a atenção para as sementes do verbo, ou seja, no fundo, o Deus que te leva já lá está à tua espera. No fundo, tu vais só fazer o quê? Perceber quais são os sinais da presença de Deus entre esse povo. Que às vezes eles não entenderam ainda, não perceberam, mas outras vezes perceberam muito bem. Por exemplo, ali havia valores da cultura comuns, por exemplo, nos quais eu lhes dizia: isto é cristianismo, isto é Jesus. A entreajuda, por exemplo. Ou então, mas depois havia outros que eram incrivelmente contra, não é? Quer dizer, no fundo, o Vaticano II fala das sementes do verbo que já estão presentes, mesmo onde Jesus Cristo ainda não chegou É só ou ainda não regar, foi anunciado. é só regar Portanto, e ajudar a crescer, não é? no fundo, é isso, e acho que foi uma das coisas bonitas que aconteceu ali. Pronto, eu, a maior parte do tempo, passei há bocadinho, quando falávamos da questão da escola, etc. Pronto, eu não trabalhei diretamente nem na escola, nem na saúde, não é? Diretamente. O meu trabalho era praticamente a formação de catequistas e de agentes, de outros animadores das diversas aldeias, etc. No fundo, era caminhar juntos, era lermos juntos aquilo que é o Evangelho e dizer, bem, olhamos agora para a nossa cultura, não é? No fundo, numa mão a Bíblia, na outra a realidade em que estávamos, não é? E o que é que vemos do Evangelho aqui? E o que é que vemos contra? E então, que consequência é que isto tem para nós? Ou seja, dar valor, valorizar e potencializar aquilo que de facto as culturas têm, a cultura neste caso tinha de bom, cultura comuns, e talvez batizar, cristianizar aquilo que era menos bom. A vingança, por exemplo, era uma coisa fortíssima no sangue daquela tribo, a vingança a necessidade de vingar uma morte. Quer dizer, no fundo,
a lei do sangue, que chama sangue, não era é? compreensível, não é? Com a repressão. Entende-se, exatamente, entende-se, mas a certa altura Claro. é preciso também dar um passo Sim, sim, em sim. humanidade, em sermos mais humanos, Mas, no fundo, mais Padre, vida. mas, E sendo mais vida, é mais Cristo, é sim, mais sim, sim, Deus, sim, não é? sim. Mas, No Padre, fundo. há uma coisa Uhum. que eu tenho reparado, sobretudo quando estudava, que nós portugueses, e agora sejamos missionários ou sejamos pessoas que vamos em missões religiosas ou cristãs, digamos assim, nós não somos tão agressivos como outros povos, como ingleses, como franceses. Nós adaptamos e acolhemos os outros, enquanto que os que vão de outros países invadem muito. Também tenho essa noção de que os portugueses eh, interagem mais com as comunidades locais, ou isso é tudo alguma coisa que se conta que não é real? Se calhar é verdade, quer dizer, há uma dimensão de, pois, foi um bocadinho de colonialismo muito forte na história, Sim, em sim, que os ingleses foram muito agressivos, sim, 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 sim. até há pouco tempo, e nós portugueses também Também fomos, quer dizer, fomos, mas não eu acho tanto que em parte. Não. eu acho que também tivemos uma agressividade. Portanto, é a guerra colonial, não é Colonial, mais do sim, que. sim. Embora acabou por ser um fruto que caiu de podre, porque de facto não tinha sentido nenhum, quer dizer, Sim, 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 no sim. fundo, não é? Embora, por exemplo, os ingleses, acho eu, os ingleses acabaram por ser muito mais ferozes numa certa maneira de estar e de ser e de se imporem. Talvez seja parte de nós, eu não sei, vivemos muito mais uma certa integração, não é? Sim, sim. Mesmo se havia, e há episódios difíceis e dolorosos na nossa história como colonizadores, entre aspas, não é? Mas há também uma dimensão de encontro muito grande, eu penso. Eu penso que há uma dimensão de encontro Até porque que é grande. os povos que foram colonizados, mas sobretudo aqueles que foram evangelizados, recordam os portugueses com muito carinho, pelo menos eu tenho sentido um bocado. Eu honestamente sinto isso, sim, É, sim. é. Estou de acordo. Honestamente, por exemplo, nós temos, falamos com angolanos, com moçambicanos, num pé de fraternidade, não numa linha de antigos colonizadores ou não Exatamente. sei quê. Por exemplo, eu penso, e historicamente, pronto, eu não posso dizer muito, mas do que me senti viver e ver com Timor, por exemplo, a história recente de Timor, esta fraternidade, no Sim, fundo, sim, sim. eu acho que foi, talvez me tenha marcado um bocado, porque, pronto, aquele massacre de Santa Cruz, etc., a gente viveu isso um bocadinho Eram horrendos, de claro. uma maneira talvez Mas mais presencial, não o é? padre Quim esteve lá em Timor? Não estive, Pois, ouvi. mas sinto, quer dizer, eu tenho a sensação de que nós fomos capazes, já isso não acontece, por exemplo, com aqueles países que foram colonizados, seja pela França, seja até pela Inglaterra. Isto para não é para estar a condenar ninguém, Sim, mas sim, eu sim. sinto este sentido de fraternidade Uhum. muito mais forte entre nós, por exemplo, portugueses com angolanos ou cabo-verdianos ou moçambicanos do que em relação a outros. Eu sinto isso, quer dizer, há talvez ali não sei se foi o trabalho também missionário que ajudou a isso, ou seja, dos missionários que no fundo acabaram por ser ponte, mesmo se havia um poder que era até opressor de certa maneira, havia também uma dimensão, e talvez os missionários representem isso, uma dimensão de trabalho
para a fraternidade. Eu acho que, se calhar, que foi um bocadinho fruto daí, pelo menos como o vejo, não é? O Padre King só esteve em missão na Etiópia ou já teve outras missões Não, foi só na na Etiópia. Etiópia? Foi Já não é 10 pouco anos na na Etiópia, Etiópia. maravilhosos. Claro, Tem saudades. claro, Penso claro. regressar à Etiópia um dia. É porque não, eu acho que sim. Sim. Espero bem que sim. Ou seja, a nossa vida é sempre a tensão da missão. E E agora, aqui também pensando ao lá. E em função do lá, não é? Quer dizer, um bocadinho a maneira como, pelo menos nós, combonianos, vivemos é nessa dinâmica, ou seja, uns anos aqui e uns anos anos lá. lá. Agora o Padre Quinho tem perspectivas, já tem algumas perspectivas para, de ir para além num tempo mais próximo ou ainda não está ainda nada pensado? Não, assim próximo não, estou a Não, chegar. está a chegar. Estou há um ano Mas aqui. vocês como nunca chegam, nunca partem, nunca estão sempre de malas feitas. Sim, mais ou menos é, Sim, mas sim, sim. acho que me vai tocar trabalhar aqui por alguns anos. Ó, padre, até Ahm, porque nós precisamos muito também de trabalho missionário em Portugal. é diferente, é diferente. Há uma dimensão, sem dúvida, que faz parte do nosso sermos missionários combonianos, que Sim, é sim. esta, ajudar a igreja local a abrir os horizontes ao Uhum. mundo, ou seja, é aquilo que nós chamamos de animação missionária, não é? No fundo, ajudarmos a igreja local aqui preocupada com um território, com um certo número de necessidades, etc. Sim, a viver isso, mas a viver a realidade daqui com uma abertura de horizontes também aos outros, a quem está na outra margem, por exemplo, e atenção a, a esta cooperação também entre igrejas, ou seja, somos cristãos católicos, portanto, é do mundo que falamos, é do mundo inteiro que falamos, e, portanto, a igreja em Portugal, a igreja na Etiópia, a igreja na China é um só. No fundo, é esta abertura de horizontes a que Não, tentamos eu pergunto, alertar pois, no pois, fundo, sim, sim. mover. Eu pergunto isto por uma razão muito simples. Eu não queria ser mal entendido, mas se for mal entendido, não há problema nenhum que está de entender. O que se tinha sido há umas décadas para cá é que os missionários portugueses vão para o mar, vão para fora, e vêm missionários de outros credos e até de seitas, invadirem a Europa, invadirem o nosso país também. Eu não estou aqui a condenar ninguém, mas Uhum. será que nós não estamos a descobrir o, o manto aqui e, e um dia vamos acordar e dizer, afinal de contas, nós estamos lá, mas cá perdemos a identidade. Bom, eu distinguiria duas coisas, que seriam estas. A primeira, pronto, uma dimensão de fraternidade e de cooperação entre igrejas e entre países, acho que tem o seu valor. Ou Sim, seja, sim. como eu vou para a Etiópia, pode também vir um etíope para Portugal, não é? No Até é fundo, bom que seja. isto é uma coisa bonita, portanto, esta partilha até de experiências, de maneiras diferentes de ver, de viver e etc. Bom, isto acho que tem uma dimensão positiva. E, se calhar eu digo isto muito naturalmente porque o nosso instituto é um instituto internacional, portanto, nós nunca estamos só portugueses numa missão, por exemplo, não é? Eu estava, por exemplo, com dois italianos, ou melhor, e depois também estive só com um italiano e um do Quénia, por exemplo, na comunidade. Estive uma altura também com um outro padre do Peru. Portanto, esta dimensão de internacionalidade para nós é muito natural, nós combonianos. Outros institutos não, mas sei que não. Mas nós, por exemplo, é muito natural. Depois há toda uma questão, a segunda que eu distinguiria,
o que dizias até Seitas. seitas e etc. Ok, mas aí já falámos de outra coisa, que é uma espécie não, eu penso que é mesmo aquilo que se chama o proselitismo, ou seja, eu vou criar adeptos para mim, e por isso é que vou, e por isso é que há todo um pôr em ação técnicas de comunicação, até do ponto de vista financeiro e etc. Quer dizer, há toda esta coisa que no fundo é isso, quer dizer, isso é proselitismo, ou seja, Mas é um perigo é latente fazer, e é muito presente isto atualmente, não é? exatamente, é buscar, procurar adeptos para mim, convencê-los para serem meus, enquanto que a Igreja, e o Papa está a repeti-lo muitíssimas vezes, é por atração que a Igreja se espalha, não é por proselitismo, portanto, não é por fazer adeptos para mim, Mas é ou para para o meu Deus, Deus, pois, ou para o meu Deus, mas é para mas o Deus de todos. no fundo, exatamente, no fundo, toda a dinâmica da dimensão missionária começa onde? Começa pelo próprio mandato de Jesus. Ide, anunciar aquilo que vistes e ouvistes, dizei-o a todos, não é? E foi isso que os discípulos fizeram. E no fundo, eu parti daqui para a Etiópia, para o meio daquele povo gomus, e o que é que eu fiz? Eu simplesmente partilhei com eles o Deus que eu tinha experimentado e o Deus que eu Sim, sim. experimento. A E que, riqueza. no fundo, eles até tinham essa noção, Sim, sim. digamos, mais ou menos, eles têm culturalmente a noção do Deus que é criador, no fundo, que preparou tudo aquilo onde nós estamos e etc. E se calhar, mas no fundo, o que é que nós levamos? Levamos esse Deus do qual eles têm uma ideia, esse Deus que para nós é o Pai de Jesus. E então, aí as coisas já se clarificam bem, mas afinal, esse Deus mais ou menos nós já o conhecíamos. Não sabíamos bem como é que se chamava, mas mais ou menos já o conhecíamos, não é? No Pois. fundo é isso, é isso que acontece. Pronto, essa foi a minha experiência. Não fui para lá, digamos, agora temos que fazer tantos batizados, temos que fazer isto, temos que... Não, quer dizer, isto Padre, espalhou-se muito, muito Padre, espontaneamente. agora há uma pergunta que se calhar muita gente está a fazer, e eu vou fazer porque também me apetece, que é o seguinte. O Padre Venha Kim ela. foi levar a sua presença e consigo a presença de Deus onde ele já estava. Mas que Deus trouxe? Não era o mesmo? Uh... Era o mesmo, Era? mas mais enriquecido. Ok. Que Deus é que eu trouxe? Olha, a primeira coisa foi uma confirmação muito grande de algo que eu tinha assim como lema, não é? Que é uma expressão que eu não sei de quem é, mas que eu ouvi escrita, esteve muitos anos escrita no salão de teatro da nossa casa de Famalicão. E dizia assim: dar é bom, dar-se é melhor. E era uma frase que eu tinha visto lá, por acaso era o lugar onde estávamos, onde se ia jogar matraquilhos até. E então, pronto, era aquela coisa, éramos adolescentes e jogar matraquilhos, e aquela frase ficou-me assim e hoje, pronto, ainda continua a acompanhar-me, não é? Dar é bom, dar-se é melhor. Ou seja, a dimensão de caminhar, por exemplo, havia um dos catequistas, até mais que um, mas estou-me a lembrar agora de um, em que, pronto, o rapaz, entretanto, a certa altura, casou, por acaso era o meu braço direito, até porque eu fiquei ali assim no início, já pouco sabia da língua e etc, e ele ajudou-me tantíssimo a integrar-me com a questão da língua, com a questão da cultura e etc. E o rapaz, entretanto, depois casou, aquilo também foi assim um bocado difícil, a questão do casamento, porque foi meio tradicional, meio cristão, aquilo foi assim uma coisa, e também eu tive as minhas dificuldades em aceitar certas coisas,
Bom, o que é certo é que quando foi para vir o primeiro filho, houve alguns precalços, a moça acabou por perder a criança, portanto, aos 3 meses, e foi um bocadinho complicado. E aí tentámos fazê-los entender que, do ponto de vista humano, e mesmo tanto físico e etc., é preciso tempo. Eles tinham a opção de ter o primeiro filho, não é? É preciso tempo para dar tempo, sobretudo à mulher, para se refazer o corpo, etc. Nada eles não ouviram, portanto, aquilo eles tinham a opção de ter o primeiro filho e, portanto, veio depois a criança que acabou por resistir em 24 horas e aquilo foi dolorosíssimo, porque pronto, a pressão de ter o primeiro filho era fortíssima e foi dolorosíssimo e eu tentei estar presente, porque aconteceu que eu não pude estar presente quando houve o primeiro percalço, não, estava longe, etc. Então, mas acompanhar este sofrimento, esta dificuldade, este caminhar, esta descoberta também para eles, porque eram os 2 jovenzitos, e o que é que se poderia... E depois veio a terceira possibilidade, e aí sim, foi uma alegria enorme, e a beleza de, praticamente, eu senti aquela bebé e aquela menina como minha filha, porque eu senti-me viver a dor deste casal e de os acompanhar e as dificuldades e o dia a dia, etc., até o nascimento desta menina, a filha primeira, não é? Que eles tiveram. Depois já, entretanto, nasceram mais 2 gêmeos, eu já não estava lá, mas para mim aquela miúda era alguém especial. Quase que ia ser padrinho, Havia não? algo que me ligava a ela, não é? Quase que ia ser padrinho, não pode que isso. Não, fui eu que batizei, fui eu que casei os pais, mas Sim, mas para digo, dizer, sim, sim, mas quase que no podia ser fundo, padrinho. sim, eu no fundo sentia, quer dizer, que aquela miúda tinha nascido, mas eu tinha acompanhado de uma maneira muito Não, especial este matrimónio. E houve outros também do género, quer dizer, porque acabava por ser normal e foi quase uma estupidez, uma gravidez perdida assim, porque pois. praticamente foi por um bocadinho por ignorância. E também aí eu cresci como homem, como padre, e perceber tantas coisas não. Bom, Claro. mas disso também cresci. Ou seja, e este foi o Deus que eu trouxe, ou seja, o caminhar com, o descobrir juntos, o procurar juntos. Hoje falámos da sinodalidade na igreja, não sei o quê, não sei se vamos conseguir fazer alguma coisa daquilo que o Papa Francisco nos gostaria de ver fazer e descobrir. O que é certo é que para mim é isso, quer dizer, isto são canseiras, isto é dor, é incompreensão tantas vezes, é confusão, mesmo do ponto de vista da fé, etc. Quer dizer, Sim. e no fundo, aquilo que Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria, foi o Deus que eu trouxe, ou seja, a alegria que eu trouxe comigo, dentro de mim, que ainda agora começa aquele palpitar do coração. Quando vamos até lá, Algo ardia assim, lá dentro, não mesmo é? virtualmente, ou seja, é isso, quer dizer, foi um tempo que eu vivi para aquela gente e que para mim, alguém dizia, e, pronto, isto eu digo sem querer, sem vaidade nenhuma, mas aquilo que alguém dizia no último dia, aquilo que Jesus diz sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, nós vimos-lo em ti. Quer dizer, são daquelas coisas que te fazem arrepiar a espinha, porque dizes, caramba, pronto, obrigado, Senhor, por esta beleza, no fundo, por esta coisa. E, sobretudo, uma coisa bonita, as cabeçadas que fomos dando, às vezes, pronto, por incompreensões, por um lado e Claro. pelo outro, que são erros de uns e de outros, mas o quanto isso nos ajudou a crescer e a criar laços mais profundos. Quer dizer, não se trata de um ganhar e ensinar o outro, não, foi de caminhar juntos Uma e partilha buscar juntos constante. caminhos novos. E isso foi das coisas maravilhosas
Foi um milagre que aconteceu em mim ali naqueles anos, verdadeiramente. Ó padre, a nossa conversa dava para noites e noites, dava para crescer muito, muito. Eu É verdade. cresci e acho que os nossos espectadores estão a crescer com o seu testemunho, e estamos na reta final, mas eu não queria deixar-o partir para outras missões sem terminar esta de uma maneira muito especial. O padre Quinha jovem, quando saiu da Etiópia já tinha começado a pandemia? Ainda não, nem Ainda se não tinha. falava disso. Prontos, Foi em mas 2019. em 2019. Mas então é assim, como é que um missionário que está vive da ação, vive da presença, do contacto, do se dar sem barreiras, vive este tempo em que tudo isso é quase impossível? Epá, é uma pergunta difícil. É só faz perguntas difíceis, não é? Não, é uma pergunta difícil e estás-me a fazer lembrar de uma coisa. Aconteceu poucos meses antes de eu vir, que houve alguns problemas ali, algumas lutas, algumas razias até numa aldeia. Razias mesmo a matar, portanto, gente de uma tribo que entrou a matar à foice, a armas, com o que tinham, a matar a direito. E esta gente teve que fugir. Teve que fugir e acabou por ficar refugiada ali numa escola que ainda não estava terminada de construir, uma escola do governo, e ficou refugiada ali. Os primeiros que fizeram alguma coisa foi a Igreja Católica, né? Pronto, e foram os nossos cristãos e foram os nossos catequistas que se puseram ao trabalho. O que acontece? Com esta insurreição começou a haver medo, começou a haver suspeita, as pessoas não saíam de casa. As pessoas não saíam de casa e era terrível ouvir o silêncio, porque o silêncio é qualquer coisa que não existe ali. Há sempre muita gente para trás, para a frente, sempre gente ali, quer dizer, ou que vinham para a cidade, ou que saíam, ou que não sei o quê. Havia sempre movimento. Quer dizer, não ver gente a movimentar-se, um silêncio por medo, porque de facto havia o medo de represálias dos gumus de serem atacados pelos outros, mas os outros também por represálias. Ou seja, esta gente ali em problemas, eram milhares de homens, mulheres, etc. Bom, nós saíamos, tentávamos sair um pouco e ir-lhes ao encontro com refeições, fazíamos lá os panelões de massa e não sei o quê, tentávamos levar-lhes, pelo menos para do que tínhamos, e conseguíamos encontrar ali. As lojas fechadas, não havia onde comprar, não havia, repartir sempre as coisinhas assim, muito racionadas, etc. Mas, sobretudo, viver este medo. Foi um confinamento fortíssimo e forçado, foi, e de uma vez, sobretudo, eu tinha tentado saltar essa barreira de medo e ir pelo menos às aldeias a par da estrada, com alguns catequistas, e ir-lhes dizer, vocês sejam fortes, tentem, porque de um momento para o outro ficou-se sem comunicação, sem nada. Tentem resistir, tentem viver o melhor, tentem não retaliar e etc. Pronto, a mensagem que tentámos dizer rapidamente, numa tarde, foi ir e fugir, e voltando já tinha havido problemas na estrada. E pronto, eu tinha os catequistas comigo, entre eles estava uma rapariga, e foi assim, tipo, foi o dia que eu senti medo, verdadeiramente. Que eu senti verdadeiramente medo. O que é que estará aí pela frente? Não havia ninguém. O que é que me aparecerá aí pela frente pela estrada? Vão-me atacar? O que é que vai acontecer? Tinham dito que tinham atacado uma carrinha com provisões, não sei o quê. Tinham matado uma pessoa e eu assim, graças a Deus consegui chegar a casa, cheguei à cidade deles depois, lá fugiu, cada um para a sua casa, e eu cheguei a casa, mas depois cheguei a casa, saí do carro e já não senti mais as pernas.
Aquilo foi mesmo um cair. Um Foi o descair. único dia que eu senti medo, ou seja, isso foi um confinamento, ou seja, vivermos mesmo ali debaixo de um medo. Acho que foi muito pior que o coronavírus. O coronavírus lá não chegou muito, Muito. porque como é uma zona muito isolada, Pois, não havia grandes não há coisas turistas, de não há nada pessoas, assim. Pois, muito menos. E pois. depois, não sei qual foi a razão, mas graças a Deus a coisa não atacou como por aqui, porque se fosse Ainda bem, atacar ou ainda pelo bem. calor ou por não sei porquê, mas se Pois, fosse atacar como atacou por aqui, quer dizer, era razzias, porque as pessoas, distanciamento social, há tantíssima gente sempre em movimento e etc. Era impossível. E a Etiópia parou um bocadinho, mas muito pouco com todo o coronavírus, mas de facto um confinamento forçado é terrível. Tira todas as seguranças e é sim, terrível sentir o peso do silêncio. sim, A sim. sério, foi a mesma coisa. Eu sei, Yeah. quando é difícil, para mim, que estou habituado a não estar em silêncio, quer dizer, Ora. eu gosto de silêncio, mas O padre, silêncio também é bom e é maravilhoso, mas aquele era um silêncio é pesado porque forçado, é muito forçado, forçado, sim, exatamente. sim. É, Mas, padre, lá está, os telespectadores vão me bater, mas não faz mal, é uma boa causa. Eh, Como é que um crente missionário, um padre missionário, uh, olha a pandemia à luz do Novo Testamento? Chegou a hora da verdade, a hora da dificuldade. Pronto. Bem, não vou dizer agora que a pergunta é difícil, mas Foram quase todas. não, vou dizer aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto. Como é que lemos a pandemia à luz do Novo Testamento? Bem, há uma coisa que é essencial para mim, que é nós acreditarmos no Deus da vida. E, portanto, não vem de Deus aquilo que possa desunir ou até mesmo não trazer vida. Portanto, o Deus da vida está presente em toda a Bíblia, mas sobretudo no Deus que ressuscita Jesus. Portanto, a última palavra é de vida, não de morte. E por isso, isso é uma coisa. O segundo grande pilar para mim é e portanto abre-nos à esperança este acreditar no Deus da vida. Portanto, a última palavra não é de morte, mas é de vida. O segundo grande pilar para mim é darmos-nos conta de que sinais de Deus podemos encontrar aqui. Ou seja, Deus está presente no meio desta pandemia. E acho que nós vimos isso muito bem, estava presente naqueles e naquelas que se deram totalmente até ao extremo das próprias forças físicas para que outros vivessem. E ao mesmo tempo estávamos a criar leis no nosso Parlamento sobre a eutanásia, mas estávamos a lutar pela vida Pela vida. nos hospitais. Ironias. E os grandes heróis, exatamente, foram estes que se deram para que outros vivessem. E são os agentes de saúde, médicos, etc., mas também tanta outra gente que se disponibilizou gratuitamente para estar ao lado de quem não podia ir fazer compras e tudo isto, tudo isto, tudo isto. Eu sei de grupos de jovens que viviam a telefonar, a fazer-se presentes junto de idosos que viviam sozinhos, a telefonar-lhes todos os dias e mais que uma vez ao dia, a mostrar esta presença, esta proximidade. E não é só gente que fazia isso porque acreditava, não é? E a luz do Novo Testamento é sempre esta luz que nos abre a esperança, ou seja, a não nos deixarmos dominar e arrebatar por aquilo que nos vai acontecendo, mas perceber que não estamos sós e não há coincidências. Como dizia alguém, haverá Deus incidências, ou seja, o que acontece tem sentido e tem sempre sentido em Deus.
nada acontece por acaso. E acho que a pandemia veio-nos dizer isso. E depois veio-nos dizer que, epá, toda esta história do Jardim do Éden de que nos fala a Bíblia, que no fundo é o mundo em que nós estamos aqui presentes. Tudo isto tem sentido quando cada coisa ocupa o seu verdadeiro lugar. A poluição desapareceu quando paramos, não é? A natureza agradeceu-nos e agraciou-nos, no fundo, com a beleza que nós podemos até perceber, não é? As relações, muitas delas pioraram, mas muitas delas melhoraram, não é? Há dias, é engraçado que há dias eu vi uma vinheta no Facebook a propósito de anteontem terem falhado o WhatsApp e não sei o quê, não é? Alguém descobriu que afinal tornou-se muito mais próximo, sem redes sociais, tornou-se muito mais próximo da mãe que vivia na mesma casa que ele. Portanto, um filho descobriu a mãe que vivia na mesma casa que ele, que com as redes sociais não era capaz de descobrir nem de perceber. Ou seja, é uma piada, mas tem o seu quê de verdade. Não, é verdade mesmo, eu sei que é verdade, porque isto agora as redes sociais afastam, não aproximam. Exato. Quero dizer, as relações que no fundo se harmonizam. E as relações comigo próprio, com a minha relação com os outros, a minha relação com a natureza, com o mundo em que vivo, mas também depois com Deus, não é? Embora isto tenha trazido umas elas muito grandes com Sim, isso. sim, e Não vai é? continuar a trazer, como é óbvio, não é? E no fundo é a beleza também, penso eu, das feridas que nós damos conta que temos em nós, E nós? mas umas feridas também são curadas Sim, pelo sim. Jesus do Novo Testamento, que derrama o sangue precisamente para nos curar as feridas. E graças à pandemia, porque de desgraça estamos nós fartos de falar, não é? Nós não, mas o mundo inteiro, não é? Nós não vimos a desgraça assim, mas há quem veja, aproveite de tudo isto para ainda desgraçar mais os desgraçados, digamos assim. O engraçado disto tudo é que as redes sociais que afastavam, também agora em termos de pandemia, criaram proximidades com pessoas que de outra maneira não era possível. Sem o Zoom, sem o YouTube, pronto, nesse caso sem o Zoom, sem dúvida. eu Sim, não teria conhecido, não podia dar a conhecer a tantas dezenas e centenas de pessoas que o vão ver e sem ouvir. dúvida, sem Eh, dúvida. Também temos que ver um lado bom, às vezes, que essas coisas nos podem trazer, claro que se calhar, para sempre mais as pessoas que perdemos, as feridas que vão demorar muito a curar e não sei o quê, mas há coisas boas, e eu recordo-me das boas porque preciso delas para continuar a ter esperança. Eu acho que todos nós precisamos. Eu queria dizer ao Padre Kim, ao Padre Joaquim Silva, que é superior aqui dos comunianos, porque acho que não foi dito. Não é que isso o torne superior a nada, mas é superior. Absolutamente. E eu quero dizer isto porque a quem é superior também deve ficar mais para estar com mais pequenos, com mais frágeis, que foi o que fez o Padre Quinho, ao dispor-se a partilhar connosco toda esta sua vivência. Eu queria agradecer-lhe muito o ter-nos ajudado a crescer consigo um bocadinho, porque esta sua partilha foi muito. Olha, nem sei dizer muito o que é, mas foi muita coisa junto. E a sua juventude, a sua descrição, a sua simplicidade, pode ser que nos ajude também a repensar a vida de uma forma diferente e que muitos que nos estejam a ouvir, que andam perdidos, que não sabem o que fazer da vida, quem sabe se um dia batem à porta outros comunianos, ou de qualquer outra ordem religiosa, e eu quero ser servidor na missão, quero servir como leigo, até como consagrado, quem sabe, pode despertar nas pessoas essas vocações. Há muitas vocações, não precisam ser consagradas, mas que sejam elas todas para o bem e que o seu contributo aqui, e o nosso também, tenha ajudado, possa ajudar as pessoas também a discernir que no meio de tudo isto
há flores que estão a nascer e há esperanças que estão a despontar. Ó Padre Sem Joaquim, dúvida. que Deus continue a abençoar a sua missão e a sua pessoa, todos aqueles que o rodeiam e todos aqueles a quem você serve e vai servir ao longo da vida, em nome de Deus, para a sua glória e para que você um dia cá venha outra vez e ainda ter mais riquezas para partilhar connosco, porque eu Muito estou a ver obrigado, que é porque uma não? fonte já estou a ver que é uma fonte inesgotável. Não. Em meu, em meu nome e em nome de quem nos esteve a ouvir e a ver, o meu muito obrigado. Obrigado a todos vós e continuamos unidos até um dia destes.